Aconteceu na Faculdade Uniaselv, em Itapajé, uma palestra com o tema Dilemas no Processo de Paz entre Israelenses e Palestinos. Nós conversamos com o palestrante do evento, André Leist, ele que faz parte da instituição SW Brasil, que explica para a gente um pouco mais sobre essa situação, inclusive também sobre os objetivos da sua vinda a Itapajé ministrar essa palestra. Eu sou formado em Relações Internacionais e Ciências Políticas por uma universidade em Israel, morei 10 anos no país, fiz mestrado no mesmo país em Contra-Terrorismo e Segurança Nacional e agora eu sou doutorando em Ciências Políticas com foco no processo de paz entre palestinos e israelenses. Educação é o caminho da paz. A gente vê um conflito que tem 100 anos de idade, é um conflito que muito se fala, principalmente hoje em dia no Brasil. É um conflito que está na mídia, a mídia fala mais desse conflito do que de qualquer outro conflito que acontece no mundo. Porém, se a gente for ver os números, existem conflitos muito mais sérios, muito mais urgentes, e que não recebem essa atenção da mídia. E o que a gente tenta passar nessas palestras é conhecimento a respeito da história de Israel e de que o conflito ele precisava ser tratado na academia brasileira e na mídia, principalmente também, como um conflito como todos os outros e que Israel é um país normal como todos os outros. E para que as pessoas possam escutar no rádio, na televisão, sobre algum conflito entre Israel, por exemplo, e o grupo terrorista Hamas na faixa de Gaza, e pelo menos elas saberem o que é o Hamas, quando ele foi fundado, o que ele protege e aonde fica a faixa de Gaza. Porque aí as pessoas podem basear mais as opiniões delas em relação à academia, com fatos, e não somente escutaram de alguém a respeito do assunto e já formular uma opinião a respeito desse assunto. Se a gente viu uma Europa lutar 1000 anos de guerra até chegar no fim da Segunda Guerra Mundial e se fundar a União Europeia, e hoje em dia, em 2019, a gente tem aí uma União Europeia integrada economicamente, eu acho que, se você for pegar a história mundial, a Europa lutou mais guerras do que tem de anos de paz. E agora, a gente nunca consideraria que existiria uma guerra entre França e Itália, hoje em dia. Só que lá atrás, há 1000 anos atrás, ingleses, franceses, alemães, austríacos lutaram guerras sangrentas, morreram milhões de pessoas. Então, se eles chegaram nesse processo, acredito que o mundo inteiro pode chegar, mas é um processo que às vezes, pode chegar a demorar muito tempo, são vontades políticas, é maturidade da sociedade, é uma questão educacional, é um iluminismo que tem que vir de dentro das sociedades, tem a ver com educação, tem a ver com acesso à informação e o combate ao extremismo. O Brasil precisa manter a sua posição de acordo com os seus valores. Se o Brasil é um país democrático, o Brasil é um país que protege a liberdade de gênero, liberdades religiosas, eu acho que o Brasil precisa se alinhar com países que protegem essas liberdades. Eu acho que o único país que protege essas liberdades naquela região é Israel. O Brasil tem um papel super importante na luta contra o terrorismo, a gente já tem muitos dados acadêmicos, de inteligência, a própria mídia já expôs várias vezes nos últimos 20 anos figuras terroristas que passaram ou estão no Brasil. Eu acho que o Brasil aprovou uma lei importante antes das Olimpíadas, que foi justamente a tipificação de terrorismo no Congresso, mas o Brasil falta ainda listar quem ele considera terrorista. Tem muita lavagem de dinheiro no Brasil em relação a alguns grupos terroristas, milhões de dólares são enviados ao Oriente Médio, são provenientes aqui do Brasil. Eu acho que o Brasil e a sociedade brasileira só têm a ganhar com isso. O Brasil tem muito que ajudar Israel também em muitas questões. Eu acho que nessa questão de Israel ajudar o Brasil, eu acho que Israel é um polo tecnológico, seria o segundo maior polo de inovação do mundo, a maior concentração depois do Vale do Silício em empresas de tecnologia, de empresas de inovação. No ramo da agricultura, Israel tem muita experiência em desalinizar água, em tecnologias de irrigação que economizam água. Eu acho que o Brasil tem muito a ganhar com as tecnologias israelenses. São tecnologias limpas, são tecnologias boas. Israel já levou água potável a países com problemas muito mais sérios que o Brasil na África. Eu acho que o Brasil e o Nordeste brasileiro, especificamente, tem muito a ganhar com Israel e o Israel tem muita vontade de ajudar o Brasil.